E é justamente sobre essas ações dos prefeitos para tentar evitar essa tragédia que a gente fala agora. Porque Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi uma das cidades mais atingidas pelos temporais que deixaram muita destruição e muitas mortes na região. E para saber qual é também a real situação do município nesse momento, a gente conversa com uma prefeita do município, Flávia Pascoal. Prefeita, boa noite, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, trabalhando muito desde o dia 18 à noite, na madrugada, que já começou ali aquela forte chuva. Nossas equipes da Defesa Civil já ficaram em alerta, nós desenvolvendo um trabalho já, de organização e planejamento para atendimento de possíveis vítimas. Infelizmente, lamentavelmente, nós tivemos um óbito na cidade. Na verdade, foi um óbito de uma criança, uma área de ocupação irregular, que já tinha sido notificado, inclusive, para a saída, mas diante do Supremo Tribunal Federal ter feito uma normativa que não poderia sair dessa área, pessoas que estavam em área de ocupação, durante a pandemia, a gente não conseguiu fazer aí, tivemos uma ação judicial até para não retirada dessas pessoas, elas permaneceram lá e acabou, aí, infelizmente, lamentavelmente, esse ocorrido. Demos todo o suporte à família, a família desejou voltar para sua terra, que é a Bahia, nós fizemos o translado do corpo, enfim, demos todo o suporte com assistência social a essa família. E aqui na cidade de Ubatuba, diferente de São Sebastião, tivemos muitos problemas, estamos enfrentando muitos problemas, mas numa proporção menor. Está tudo aqui já, as estradas estão liberadas, tem algum ponto mais difícil no Pariciga, mas as estradas vicinais já fizemos o trabalho internamente aqui com a cidade, temos vários pontos de deslizamentos, temos pontos também que foram assoreados ali nas beiras do rio, onde estradas tem pontos de atenção, então a gente tem aí uma situação difícil, mas bem menor no grau de devastação que aconteceu nos nossos irmãos de São Sebastião. Então, nós estamos trabalhando muito, acolhendo essas famílias, que foram, na verdade, desalojadas, Nós tivemos aí a abertura de um polo, um comitê lá na região sul do município, região de Maranduba, ali no bairro de Sertão da Quina, onde nós abrimos uma escola para imediatamente fazer o alimento para as famílias que ficaram sem água, e agora já restabelecendo, hoje a gente levou um caminhão, hidrojato para lavar as casas, pôr água dentro das caixas, e infelizmente eles estavam sem abastecimento, então a gente fez todo esse trabalho, e internamente também fazendo trabalho de asepsia, na escola, nas casas, que acometeu aqui toda aquela região do extremo sul de Ubatuba. Temos outras regiões também que foram cometidas com menor proporção, como a região do Perequemirim, onde nós tivemos 15 famílias lá, com águas que entraram dentro das residências, e também o bairro do Rio Escuro, alguns pontos, e Fortaleza. Então, nós estamos trabalhando aí, orientando as famílias para que deixem essas residências que ficam em áreas de risco, e então estamos trabalhando numa ação conjunta com todas as secretarias municipais, com o apoio do governo do estado, que enviou as cestas básicas. Agora há pouco recebi uma ligação do Major Rômulo, da Defesa Civil Nacional. Amanhã estaremos indo a São Sebastião, uma comitiva aqui do município, com o secretário de Obras, Infraestrutura, Saúde. Estamos também respondendo, como vocês mesmos estavam falando aí, a necessidade de responder os relatórios, de fazer todo esse levantamento das áreas atingidas, da destruição. Então, nós estamos trabalhando nesse relatório para o FID, para poder dar entrada no governo federal e receber também a ajuda do governo federal para reconstruir esses locais. Agora, Ubatuba é uma das 6 cidades, um dos 6 municípios que estão sob decreto de calamidade pública já reconhecido pelo governo federal, prefeita. E, inclusive, a senhora mencionou esse trabalho que está sendo feito junto a essas famílias em áreas de risco, que se não são residências que já tiveram um laudo de comprometimento e que exige com que essas famílias saiam imediatamente, por ser uma área de risco, futuramente pode oferecer um risco muito grande de que essas pessoas sejam vítimas de novas tragédias, como a gente está retratando agora. Quantas famílias, mais ou menos, prefeita, já que é feito esse trabalho, que hoje estão nessas áreas de risco e que estão em contato permanente com a prefeitura para que essa situação seja resolvida?
Então, na verdade, a gente tem um problema crônico aqui no litoral, né, no litoral norte do estado de São Paulo, que precisa ser enfrentado com a ajuda do governo do estado. A gente tem uma problemática de invasões, nós precisamos de apoio, né? Hoje, diante dessas questões, estão envolvidos fatores como o crime, o tráfico, enfim, né? A gente tem essa problemática toda que envolve. Eu acredito que nós tenhamos que trabalhar com prevenção, combate às invasões, para que a gente não chegue nesse ponto. Hoje, na cidade de Ubatuba, a gente tem muitos núcleos irregulares, né? Nós temos mais de 80 núcleos que precisam de regularização. Nós estamos fazendo um trabalho na Secretaria de Habitação nesse sentido. Paralelo a isso, nós precisamos enfrentar essas questões e também ter programas de habitação para o litoral. E são programas que necessitam de verbas grandes, verbas vultuosas. Ubatuba é a cidade do litoral com menor orçamento. Nós não temos o royalties, né? Os royalties que tem, por exemplo, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, nosso orçamento é bem pequeno. Então, nós precisamos muito aqui de Ubatuba, diferente, né, das outras cidades, que a gente não tem esse orçamento maior, do apoio do governo do estado e do governo federal. Então, a gente está muito confiante com esse comitê de crise aqui instalado no litoral, onde eles estão percebendo, observando e analisando todas essas deficiências do litoral e como nós precisamos do apoio tanto do governo estadual e do governo federal para programas de habitação. Nós precisamos trazer programas e, para isso, nós precisamos de investimento para poder trazer essa questão da habitação com qualidade de vida para a nossa população, que é um problema, né, veja, social geral do estado do Brasil, né? As famílias vêm, por exemplo, do Nordeste, vêm de todas as áreas do Brasil, e muitas vezes vieram na pandemia, se instalaram, e muitas vezes nesses locais que não pode, e aí a gente cria toda essa problemática, que é do município, é do estado e é do Brasil. Então, nós precisamos juntar as forças, unir as forças e enfrentar esses problemas aqui no litoral norte, né, e como no país como um todo. E acho muito importante esse comitê ter sido instalado em São Sebastião, o governador, o presidente estar lá e podendo ver de perto. Amanhã, como eu disse, estaremos lá junto com o governo federal, passando as nossas necessidades, levando nossos relatórios, e nós estamos trabalhando dia e noite para poder apresentar todos esses pontos, né, essa destruição que foi causada nessas chuvas agora de fevereiro. Serrão. Prefeito, Ubatuba é um município com uma área gigantesca, só que grande parte, a maior parte de Ubatuba está em área de proteção ambiental. Como é que você vai encontrar terrenos livres autorizados para habitações populares? Tem essa disponibilidade aí no município? Sim, isso foi uma ótima pontuação que você fez. Nós temos essa dificuldade, sim. Nós temos aqui mais de 80% da área preservada, os parques, e temos aí uma cidade, né, que cresce nesses 100 quilômetros de costa. Veja bem, Ubatuba tem 100 quilômetros de cidade. E nós precisamos, né, primeiro, eu acredito que nós precisamos de um programa que combata realmente, que tenha um apoio, né, do governo para a gente combater as invasões e tudo aquilo que está envolto das invasões. Essa é uma grande questão. E nós precisamos do apoio do Estado também, porque são parques estaduais, enfim, nós precisamos dessa ajuda para poder fazer esse trabalho. E, diante disso tudo, nós temos a problemática do licenciamento de áreas para a construção. Então, a gente precisa desburocratizar essa questão. Logicamente que nós não vamos ali construir casas no local que não pode, mas aonde a gente tem, né, a gente tem algumas áreas que é possível fazer essas construções, nós temos que ter uma facilidade maior e agilidade para poder aprovar esses projetos. E veja, também precisamos dos recursos, porque aqui nós temos dificuldade com recursos para construir habitação. Nós precisamos de programa de financiamento para a casa popular nesse menor custo à população, porque o Ubatuba, a gente tem os CDHUs, 2 CDHUs, né, mas que não comporta a quantidade. São mais de 80 núcleos irregulares na cidade. Agora, prefeita, a gente acabou de receber informação, inclusive, de que as buscas foram suspensas em todo o litoral paulista, mas principalmente em São Sebastião, em Barra do Sauí, por causa justamente do SAI, Barra do Saí, em São Sebastião, reforçando. Essas buscas foram interrompidas principalmente neste ponto da cidade mais afetada, por causa justamente da chuva que voltou a cair. Mas a informação que a gente recebeu é que, na verdade, foram suspensas em toda a região, mas principalmente na Barra do Saí. É o caso de Ubatuba, né? Com toda certeza também, as buscas devem ser
ser retomadas só quando o tempo melhorar um pouquinho. Lá na Barra do Saí, por exemplo, que eu mencionei agora, onde a busca teve de parar, é onde se concentra a maior parte do trabalho dessas equipes de buscas, que estão concentradas principalmente em São Sebastião, porque é lá que está a maior parte dos mortos dessa tragédia. A gente trouxe um número agora de 47, o número mais atual, 47 mortes, 46 só em São Sebastião. E a maior parte dessas 46 mortes concentradas em Barra do Saí, lá em São Sebastião. Agora, eu queria saber sobre Ubatuba, se chove muito forte nesse momento, prefeita. A senhora trouxe a informação mais cedo para a gente sobre esses trabalhos de desobstrução de algumas estradas vicinais. Há muitas casas que ainda sofrem por causa de alagamentos. As buscas estão muito intensas, com exceção de agora que foram interrompidas por aí, ou a situação mais crítica mesmo está em São Sebastião? A situação mais crítica está em São Sebastião, né? Nossos irmãos do litoral estão vivendo um momento muito mais difícil. Aqui em Ubatuba, a gente já conseguiu com as nossas equipes, né, integradas, como eu falei, Defesa Civil, Infraestrutura, Assistência Social. Hoje a gente percorreu todos esses bairros, né? Fui pessoalmente também nos bairros, para poder, né, ali estar conversando, vendo se tem mais alguma necessidade. Mas a gente aqui está bem sob controle. Acabamos de passar por um episódio aqui de uns 15 minutos de chuva, que nos deixou apreensivos aqui, mas agora já acalmou também, inclusive nesse momento não está chovendo, né, então acalmou e também não prosseguiu muito aí com o número, aí, os milímetros, né, de água nesse período curto de tempo. Então nós estamos aqui numa situação um pouco mais tranquila agora nesse momento. Agora eu quero continuar, inclusive, prefeita, justamente em cima desse questionamento que foi feito pelo Serrão, que é sobre a existência de áreas ou não existência de áreas para construções regulares, para acolher essas famílias que continuam em áreas de risco. Logo depois que o governo, o presidente Lula e ministros fizeram aquele sobrevoo pelo litoral, mas principalmente em São Sebastião, e houve aquela coletiva em que o presidente participou, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, também discursou, e inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi feito um compromisso por parte do governo federal de que as famílias que perderam suas casas serão priorizadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, priorizadas com a construção de novas moradias. Queria saber se amanhã, por exemplo, o governo federal chegasse para a senhora e fizesse essa promessa: a partir de agora, o programa Minha Casa Minha Vida vai estar direcionado prioritariamente para essas famílias de Ubatuba que estão em área de risco. Só preciso que a senhora, prefeita, estabeleça algumas regiões para que essas construções sejam feitas, que foi o que ele pediu, inclusive, para o prefeito de São Sebastião. Quer dizer que não existem essas áreas em número suficiente hoje para receber esse recurso do governo federal e acolher essas famílias numa área regular? Não, hoje, por exemplo, nos pontos que nós tivemos os problemas, sim, né, nós temos áreas que podem ser oferecidas, sim, para o governo, a gente levar essa... Inclusive, amanhã nós vamos estar lá, às 10 horas da manhã, em São Sebastião, já conversando também a respeito disso. Nós não temos para os 80 núcleos da cidade como um todo, né, muitos podem também ser regularizados nos locais que estão. Aí nós temos os pontos de atenção, nós temos aqui os pontos de riscos, que está tudo aqui documentado aqui no nosso relatório. Enfim, nós temos áreas, sim, nessa proporção desse acometimento agora, dessa questão agora. Para todos os núcleos, aí a gente vai ter aqueles que podem ficar no mesmo local e ser regularizados. São muitas situações específicas, mas se a gente tivesse compromisso firmado com Ubatuba, que a gente acredita que vai ter, né, pela ligação que nós recebemos do Major agora há pouco, Rômulo, aqui do Defesa Civil Federal, nós conseguimos sim tá colocando o terreno para poder fazer essas casas. Nós precisamos do recurso. O terreno, a gente, inclusive, eu estou trabalhando em várias documentações, porque muitos terrenos públicos da cidade de Ubatuba não tinham documentos, então a gente está arrumando coisas de uma herança aí do passado muito grande. Nós estamos trabalhando em várias áreas, arrumando a documentação de terrenos públicos da prefeitura.
Só atualizando mais uma informação, prefeita, antes de a gente continuar a entrevista, não há, inclusive, trouxe a informação agora há pouco sobre a interrupção dos trabalhos de busca na região pelas equipes de segurança, pelos bombeiros, por equipes da Defesa Civil e especialmente em Barra do Saí, em São Sebastião, que é onde está concentrada a maior parte dessas equipes, não há nenhuma previsão para a retomada desses trabalhos, porque ao contrário de Ubatuba, como a prefeita trouxe a informação que a chuva já deu uma desacelerada, lá ela segue muito intensa. Então, não há previsão para a retomada desses trabalhos de buscas em São Sebastião. Agora, prefeita, sobre aquela informação que a senhora trouxe de que as equipes da Prefeitura, da Defesa Civil, aqueles envolvidos na elaboração daquele plano de trabalho que precisa ser entregue ao governo federal para liberação de recursos, para a reconstrução da cidade, a senhora disse que todos estão bastante imbuídos nesse trabalho e estão bastante focados nisso. Há uma previsão para a conclusão desse plano, para a entrega desse documento ao governo? Esses próximos dias agora a gente já tem que entregar, né, para as primeiras ações de recursos, para ajuda para a nossa cidade. Tanto, né, vão ser dois tipos, né? Os que vão ser de obras mais estruturantes, nós temos 90 dias, mas os que são para ajuda mais agora de imediato, né, ajuda humanitária, tem que ser bem rápido. Então, nos próximos dias, a gente já vai estar entregando, sim. Nós estamos já bastante coisa elaborada aqui, os secretários todos trabalhando, inclusive amanhã eu vou levar todos os envolvidos, os secretários envolvidos em São Sebastião, para estar indo junto comigo lá, para a gente já poder ir demandando e resolvendo as questões para acabar o nosso feed aí, que esse relatório federal, e tem o estadual também, que a gente está aí em paralelo também trabalhando para entregar. Né, foi decretado calamidade pelo governo do estado, um decreto geral, e o governo federal, assim, mais específico, a gente poder mostrar toda a realidade dentro desse programa, que inclusive já abri aqui, já estava lendo, estudando também, né, para, junto com os nossos secretários, a gente responder o mais breve possível agora nos próximos dias já. E as estruturantes, né, as obras mais estruturantes, tem um período maior, porque a gente precisa também do aporte e o apoio de um engenheiro. A gente tem engenheiro da Defesa Civil, vamos pedir até a ajuda de outros engenheiros da Prefeitura, para que a gente possa identificar, né, que são termos técnicos, que tem que ser colocado nesse relatório, identificando os pontos que nós vamos precisar de obras de recuperação. Por exemplo, como vocês estão mostrando agora, várias, né, ruas, enfim, né, estradas aí que foram totalmente destruídas e vão precisar aí de algo mais estruturante, obras mais maiores e permanentes, vão precisar de um vultuoso até mesmo investimento para recuperação. Aqui na estrada SP-55, em Ubatuba, né, nós tivemos os 4 pontos de deslizamento. O mais acentuado foi ali na região do quilômetro 61, no Lamberto, perto do Lamberto, aqui na região perto do Perequemirim, e ali a gente, desde o início da madrugada, a gente já foi fazendo o trabalho, chegamos bem cedo lá com a equipe local mesmo da Prefeitura, e depois o DR também está trabalhando no local, que agora é uma obra deles, ali da SP, então eles assumiram o serviço, e ali já está também Pareciga, já está bem adiantado, né? E ela tinha uma árvore muito grande que caiu ali, tinha muita lama, muita terra, mas ali a gente conseguiu já recuperar também a rodovia. Então a rodovia Oswaldo Cruz e a SP-55, aqui em Ubatuba nós estamos circulando, não tem problemas nesse sentido. Temos, logicamente, né, nesse quilômetro 61, uma situação mais ali cuidadosa, que é necessário cuidado, porque teve esse desabamento, mas está ali Parecida. Antes de passar para o Serrão, rapidinho, prefeita, há uma previsão ou uma estimativa de quanto será necessário para todo esse processo de reconstrução? A gente está levantando esses números, né? Então, acho que é meio precipitado a gente falar ainda desses números. Os engenheiros estão trabalhando bastante, são diversas estradas, né? Vai precisar de muro de contenção, ao lado por exemplo, de perto de barranco, de rio, enfim, tem vários levantamentos que estão sendo feitos, e agora, com essa possibilidade também da reconstrução das casas, que eu acho que isso vai ser muito importante, né? A gente tem casas que, eu fui na casa de uma senhora que tinha uma criança com necessidade especial, uma situação muito difícil, o piso todo afundou, eles estavam em um cômodo, então uma situação bastante difícil. Então, essa casa, como tantas outras que eu passei, então a gente vai também fazer esse levantamento, né, uma vez que o governo federal se comprometeu também em reconstruir as casas.
Muito importante essa questão, e que depende do nosso trabalho da prefeitura para identificar as áreas e fornecer as áreas do município, a gente vai correr muito para ajustar tudo isso. Serrão. Prefeito Ubatuba instituiu uma recente taxa sobre turismo, né? Quem for fazer turismo na cidade daria uma contribuição para a cidade. Qual era a finalidade de se criar essa taxa? Quanto vocês, estavam esperando arrecadar com isso e em que seria efetivamente utilizado esse dinheiro? Sim, Serrão, essa é uma taxa, na verdade, de preservação ambiental. Então, nós temos aqui uma situação, como foi dita aqui, né, de mais de 80% de área preservada. E nós não temos recurso suficiente, porque nem os royalties, a gente praticamente, nós temos 1 milhão mês, diferente das outras cidades que tem 100 milhões. Então, nós temos um número muito pequeno de recursos para cuidar de toda essa costa. Essa taxa, ela vem sendo discutida na cidade desde 2017. Então, o Conselho de Meio Ambiente, as organizações não governamentais, a sociedade civil, a Câmara. Então, não é algo que surgiu agora, é uma discussão já antiga na cidade, onde já é praticado em outras cidades. Por exemplo, como Ilhabela, agora nesse período não está cobrando, mas teve um período de cobrança, Bombinhas em Santa Catarina. Então, tem vários municípios que já fazem esse tipo de cobrança. Então, essa taxa, essa discussão na cidade já vinha acontecendo. Ela é para preservação ambiental. Qual é a finalidade? Ela vai para um fundo que é gerido, deliberado ali pelo Conselho do Meio Ambiente e vai ser destinado para a implantação de ações relativas à preservação ambiental. Por exemplo, o nosso lixo, né? A gente tem uma situação muito difícil, uma cultura arraigada aqui na cidade do não cuidado com lixo, falta lixeira. A gente fez uma compra agora de 160 lixeiras, distribuímos pelas praias da cidade, mas ainda passei nesse feriado numa praia e estava lá o pessoal jogando lixo no chão. Então, é uma cultura que precisa ser mudada. Então, a gente tem que ter um instrumento, né, os investimentos para isso, mas também tem que mudar a educação. Então, a educação vai vir junto também, dentro desses projetos, desse recurso que nós estamos arrecadando, vai ser também investido em educação ambiental, limpeza urbana, infraestrutura, lixeiras, todas essas questões que compõem a questão ambiental. Você chegar numa cidade limpa, organizada. Infelizmente, a cidade de Ubatuba, na sua história, né, não teve esse cuidado. E como a gente é um patrimônio ambiental, uma das cidades mais lindas do nosso país, né, com mais de 100 praias, se nós não cuidarmos agora, tomarmos essa atitude de coragem, nós vamos ter aí, no futuro, uma cidade com praias poluídas, com tantas outras questões, com lixo para todo lado. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. E tudo isso precisa de recurso para investir nessas questões. A coleta seletiva, por exemplo, né, nós estamos aí caminhando para um novo contrato, enfim, para a questão do lixo e da limpeza urbana, precisa ser inserida, mas para isso também, primeiramente, no primeiro momento, tem que ter investimento para colocar os ecopontos, para fortalecer as cooperativas. Nós temos uma cooperativa já lá no transbordo, mas que ainda está muito precária. Então, tudo isso precisa de investimentos, e essa taxa, ela vem para ser usada nesse sentido. E ela vai ser gerida numa relação transparente, junto com o Conselho do Meio Ambiente, enfim, dando transparência nos portais da transparência, e eu acredito que vai ser uma receita muito importante para o município, para que a gente invista nessa questão e possa cuidar da cidade de Ubatuba como ela merece. Pois bem, acabamos de conversar com a prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, a respeito das ações que já estão sendo realizadas pelo município para lidar com uma tragédia que já aconteceu e também para evitar novas tragédias. Prefeita, muito obrigada pela participação. Boa sorte, bom trabalho a vocês. Seja sempre muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada, Jovem Pan. Uma satisfação poder comunicar aqui com a nossa cidade, com o estado e com o Brasil através de vocês. Muito obrigada.